E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Como pesquisador literário apaixonado por clássicos das finanças, hoje eu trago uma verdadeira masterclass. Vamos fazer uma varredura completa, estruturada e definitiva do lendário livro de George S. Clason, O Homem Mais Rico da Babilônia. A nossa ideia aqui não é só fazer um resuminho da obra, tá? A gente vai pegar esses segredos milenários da Babilônia e mapear tudo isso direto para a nossa realidade macroeconômica agora de 2026. Vamos transformar essas parábolas antigas num manual prático, direto ao ponto e totalmente focado. Preparados? Nossa rota de hoje passa por 6 blocos rápidos. 1. O cenário da Babilônia. 2. Os arquétipos de personagens. 3. As 7 curas financeiras. 4. As 5 leis do ouro. 5. Um mapa de ensinamentos cruzados e, por fim, uma síntese para o nosso futuro. Ponto 1. O cenário da Babilônia. Vamos entender o contexto e a história dessa obra fantástica. Bom, para entender o peso desse livro, a gente precisa olhar para o autor, o George S. Clason. Curiosamente, ele não era um acadêmico de finanças, ele era um cartógrafo. E a ironia da história? A empresa dele faliu lá na Grande Depressão em 1932. Ele começou a escrever e distribuir esses panfletos em bancos na década de 1920, justamente para ensinar uma lição duríssima. A prudência microeconômica pode até não impedir um choque macroeconômico global, mas é exatamente ela que prepara a gente para sobreviver. E a Babilônia, lá de 5.000 anos antes de Cristo, é a metáfora perfeita. Pensa bem, uma cidade construída no meio de um deserto árido, sem recurso natural nenhum, que virou uma metrópole riquíssima, na base da pura engenharia financeira e civil. É a prova histórica de que riqueza se constrói com técnica e não brota simplesmente do chão. Seguindo para o ponto 2, arquétipos de personagens e parábolas. Vamos decodificar os cidadãos da Babilônia. Quando a gente analisa esses personagens, fica claro que eles não são só figuras antigas e fictícias. Eles são arquétipos perfeitos das nossas realidades financeiras de hoje. A gente tem o Arcade, que não nasceu rico, mas representa um investidor educado que domina os juros compostos. Tem o Algamish, o mentor Axênior, e aí temos o Bansir, o fabricante de carruagens, e o Kobe, o músico. Eles representam perfeitamente aquele trabalhador assalariado ou autônomo que sofrem de cegueira microeconômica. Eles geram valor para o mundo, mas estão presos na roda. Tem também o Dabasir, o devedor que consegue se redimir, o Nomassi, que é o herdeiro testado na prática, e o Charrunada, o profissional completamente diligente. E aí vem aquela pergunta que dói na alma. Por que a gente trabalha tanto e não fica rico? Essa é a reflexão central da parábola O Homem que Desejava Ouro. O Bansir e o Kobe têm um choque de realidade gigante. Eles percebem que trabalharam duro a vida inteira, suaram a camisa, mas continuam ali, na corda bamba, vulneráveis à pobreza. A grande sacada deles é entender que o simples esforço braçal, se não houver retenção de ativos, só serve para enriquecer os outros. É isso mesmo, quem trabalha e só gasta para consumir fica eternamente estagnado. A virada de chave vem exatamente com essa frase. Uma parte de tudo que ganho é minha para guardar. Pessoal, essa é a citação fundamental do livro inteiro. É o mentor Algamish ensinando o jovem escriba Arcade. Isso muda o jogo porque não é só um conselho bonitinho. É uma reorientação total do orçamento. Significa que a primeira pessoa que tem que ser paga pelo esforço do seu trabalho não é o dono do supermercado ou quem aluga sua casa, mas sim você mesmo. O pagamento a si próprio é a semente de tudo. Entramos agora no ponto 3, as 7 curas financeiras. O guia prático do Arcade para uma bolsa vazia. O rei percebe que a cidade está empobrecendo e convoca o Arcade para ensinar o povo publicamente. Ele entrega essas curas, que são basicamente táticas de defesa e de ataque. As 4 primeiras são pura defesa. 1. Pague-se primeiro. É a famosa automação, sabe? Separar logo aqueles 10% e jogar no investimento antes de ver a cor do dinheiro. 2. Controle as despesas. O erro comportamental clássico aqui é confundir o que é necessidade básica com o que é desejo temporário, a terrível inflação do estilo de vida. 3. Multiplique o ouro, usando a magia dos juros compostos a seu favor. E 4. Proteja-se contra perdas. Nada de apostas cegas, fazer o dever de casa e diversificar é fundamental. Depois, a gente vai para o ataque. 5. Moradia lucrativa. Ter uma propriedade estratégica para baixar seus custos fixos no longo prazo. 6. Garantir uma renda futura, pensando em fundos de aposentadoria e seguros desde já. E a 7, que é absolutamente crucial, aumente a sua capacidade de ganho. O livro bate muito nessa tecla. A educação contínua, o investimento no seu próprio capital humano, aprender coisas novas, essa é a forma definitiva de aumentar seu poder de gerar renda em 2026 e muito além.
Chegamos ao ponto 4, as 5 leis do ouro, nossos princípios de preservação de patrimônio. Para ilustrar isso, a gente acompanha a parábola do Nomassir, o filho do Árcade. Acontece o seguinte, ele foi mandado para a cidade de Nínive com um saco de ouro e uma tábua com as 5 leis. E o que ele fez? Ignorou as leis, perdeu tudo e teve que aprender na miséria e na marra. As 3 primeiras leis revelam um significado profundo do dinheiro. O capital não é aleatório e não cai do céu. Ele é magneticamente atraído por quem tem disciplina para poupar. Ele só se multiplica de verdade com um emprego produtivo constante e só permanece seguro quando a gente aceita a nossa própria ignorância e busca conselhos com os cautelosos e experientes. E olha o contraste gritante entre a Lei 4 e a Lei 5. A Lei 4 fala sobre familiaridade, que é a segurança de investir naquilo que a gente entende muito bem, o famoso círculo de competência. Já a Lei 5 é um alerta vermelho contra a especulação e as armadilhas de enriquecimento rápido. Tentar dar uma tacada alavancada baseada em conselhos de charlatões invariavelmente leva à perda do capital principal. E na mentalidade da Babilônia, perder o capital principal não é um errinho, é o maior de todos os pecados financeiros. Ponto 5. O mapa de ensinamentos cruzados. É aqui que a gente conecta todas as estruturas da Babilônia. Se a gente cruzar as outras parábolas do livro, os conceitos formam uma teia genial. O prestamista da Babilônia, por exemplo, ensina sobre avaliar capacidade e garantia. É pura psicologia do risco de crédito, alertando que ter empatia desestruturada na hora de emprestar dinheiro pode arruinar famílias. Em O Comerciante de Camelos, a gente aprende que a dívida é uma escravidão mental terrível e que pagar o que se deve é uma obrigação moral. E o homem mais sortudo da Babilônia prova por A mais B que o trabalho árduo e excelente não é um fardo servil, mas sim o maior mecanismo de liberdade e mobilidade social que existe. Mas o que eu acho mais fascinante é a proporção matemática detalhada em As Tábuas de Argila. O Dabazir usou exatamente essa fórmula para sair do buraco: 70, 20, 10. Ele readecou o custo de vida para viver só com 70% do que ganhava. Pegou 20% para amortizar as dívidas com os credores e os outros 10%, poupança obrigatória. Gente, isso não é só matemática antiga, é economia comportamental cientificamente validada. Mostra que dá sim para escapar das dívidas crônicas sem nunca paralisar o hábito de guardar nossa reserva sagrada. E sobre o acaso? Em A Deusa da Boa Sorte, a narrativa contrapõe 2 mentalidades muito claras. De um lado, a ilusão da sorte, que é aquela espera passiva, pessoa rezando para ganhar em jogos de azar. Do outro lado, a mecânica real da deusa da fortuna, que só sorri quando a preparação proativa encontra a oportunidade. A lição é maravilhosa. A sorte verdadeira nada mais é do que o seu capital poupado pacientemente se deparando com a oportunidade legítima de negócio e você tomando uma ação rápida e decisiva. Não podemos nos dar ao luxo de ficar sem proteção adequada. Essa frase impactante é do guerreiro Banzar na parábola As Muralhas da Babilônia, enquanto a cidade estava sendo literalmente sitiada por inimigos e o exército estava longe. Qual é a tradução cirúrgica disso pra gente hoje? A muralha é a nossa defesa contra o caos. Ninguém sobrevive a choques macroeconômicos, um desemprego surpresa ou uma crise de saúde sem o equivalente moderno dos grandes muros babilônicos, que são a nossa liquidez de emergência e boas apólices de seguro. E finalmente, ponto 6, síntese para o futuro. Nosso manual babilônico definitivo. Para amarrar tudo o que vimos, vamos consolidar as grandes lições em um código de conduta à prova de balas. Anotem isso. Automatizar 10% das receitas imediatamente. Auditar de perto as despesas para não deixar a inflação do estilo de vida dominar a rotina. Reinvestir os dividendos para surfar na onda do crescimento composto. Rejeitar a especulação barata e sempre buscar especialistas. Construir os muros de proteção com liquidez e seguros. Honrar inegociavelmente as dívidas e, acima de tudo, enxerga sua capacidade de trabalho excelente como seu ativo mais precioso. Eu gosto demais de refletir sobre essa citação incrível do Comerciante de Camelos do Dabazir. Onde há determinação, um caminho pode ser encontrado. Esta frase vai no nervo da questão. Ela enfatiza que a verdadeira hierarquia dos princípios de riqueza não começa com uma planilha de juros linda ou num modelo matemático de risco. Começa muito antes. Começa na determinação mental e moral absoluta de alterar a própria identidade financeira. É bater no peito e resgatar a dignidade pessoal no meio das adversidades. E aqui a gente chega na nossa grande tese unificadora. A engenharia financeira e a disciplina sistemática são, de fato, as maiores protetoras da nossa liberdade mental. Vemos de forma brilhante que a Babilônia serve como a grande bússola para a nossa economia moderna.
ter uma mente livre exige solvência. E ter solvência exige uma disciplina diária e intencional. E aí, diante de tantas incertezas que o mundo joga para cima da gente, eu deixo essa provocação no ar. Como vão ser os projetos das nossas próprias muralhas de proteção a partir de hoje? Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.